Colaborador passa 1 hora no banheiro, redes sociais o dia inteiro. Vamos conversar sobre isso, o que nós podemos fazer para ressignificar, para administrar essa situação. Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos te ajudar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui quem fala é Rômulo Frota e hoje nós vamos abordar essa dor de muitos gestores, de muitas gestoras com relação a isso. Colaborador passa 1 hora no banheiro, colaborador passa o dia inteiro nas redes sociais. Vamos chegando, vamos abordar essa situação. Então, primeiro contexto que eu queria passar para vocês, indo diretamente ao ponto, é que realmente eu entendo perfeitamente o quanto você pode se sentir incomodado ou incomodada com essa situação e nós vamos abordar o porquê e vamos abordar também o porquê que isso é ampliado. Vamos chegando, aproveita e manda um aviãozinho aí para aquele gestor, para aquela gestora, amigo ou amiga sua que pode estar passando por essa dificuldade também. E eu sugiro que, se você é gestor ou então você é colaborador e um membro do seu time está incomodando o resto da equipe com esse cenário de passar 1 hora no banheiro, de passar o dia inteiro nas redes sociais, manda também esse aviãozinho, aproveita e manda para lá, porque vai servir como um tipo de mensagem subliminar para auxiliar aquele companheiro ou aquela companheira, para aquele colaborador, aquela colaboradora, para que realmente ele pense mais sobre essa situação e ressignifique essa questão. Se você não faz reunião, você realmente tem dificuldade em abordar isso, então manda um aviãozinho aí para a galera e vamos abordar. Bem, inicialmente eu queria, indo logo diretamente ao assunto, que você gestora, você gestor, percebesse o seguinte, que quando a gente observa esse tipo de comportamento, quando principalmente nós gestores observamos esse tipo de comportamento, a gente coloca uma lupa de aumento, naturalmente a gente coloca uma lupa de aumento nessa história. Em que aspecto a gente coloca essa lupa de aumento? Por exemplo, quando eu falei que o colaborador ou a colaboradora costuma passar 1 hora no banheiro, obviamente que 1 hora soa como um exagero. Às vezes acontece, inclusive, de o colaborador passar 10 minutos no banheiro, mas como a gente não mede aquele tempo ali, em grandes casos, na maioria das vezes, acredito, a gente não mede aquilo, a não ser que já seja reiterado e a gente vai passar a medir, mas quando são algumas vezes a gente não vai medir no relógio, não vai ficar contando no relógio, inclusive porque nós temos as nossas atribuições e se você, gestora ou gestor, para cronometrar esse tempo constantemente, então pode ser que você esteja realmente com muito tempo sobrando e tem que administrar esse tempo sobrando. Mas acontece muitas vezes de a gente se sentir tão incomodado com aquilo que esses 10, 15 minutos, 20 minutos se tornam 30 minutos. Veja bem, ressalto logo aqui, abro um parênteses, que eu não estou dizendo que você, gestora ou gestor, não tem razão com relação a essa dor, esse incômodo que está lhe causando do colaborador, a colaboradora passar muito tempo no banheiro. A gente vai abordar os dois cenários para a gente não ficar enviesado. Lembra que eu já falei várias vezes, quando a gente pensa só de acordo com um ponto de vista, a probabilidade é grande de a gente pensar equivocadamente, porque a gente está enviesado nesse caso, pensando só em uma linha de raciocínio, e pensar só em uma linha de raciocínio, obviamente, é uma pobreza mental muito grande, uma pobreza de recursos mentais muito grandes, e a gente não quer isso. Eu acredito que você, gestora, gestor, aliás, acredito que você como profissional, independente de ser gestor ou gestora, você não quer que o seu cérebro tenha essa pobreza mental. Então vamos avaliar. Acontece realmente de algumas vezes o colaborador, o membro do time, passar realmente muito tempo ausente da estação de trabalho. Ocorre. Dependendo da cultura da empresa e dependendo da cultura do seu time, principalmente quando esse time não é um time, você chama de time porque você quer estar bem posicionado, quer estar bem na fita, aí você chama de time, mas às vezes é uma equipe
e acontece às vezes de ser um grupo, não chega nem a ser uma equipe, é um grupo, e nesse grupo, o que é que a gente chama de grupo? Quando é meio que um agrupamento de pessoas, mas não tem ali um caminho, um norte, não tem um norte. Então, com esse cenário, nesse cenário, é comum realmente que às vezes um membro do time passe ali muito tempo fora da estação de trabalho, e se você não tiver essa cultura de time, se você não tiver essa mentalidade de líder, você obviamente também não vai ter uma forma de monitorar a produtividade sem monitorar a pessoa. É isso mesmo. A gente evolui a um ponto, a expressão é essa de evolução, mas não no sentido de evolução humana, de adaptabilidade, mas evoluir mesmo como quando a gente começa a falar inglês, a gente fala, né, o velho "the book is on the table", e depois a gente vai construindo frases mais longas até a gente nem pensar no português para traduzir para o inglês, a gente já pensa em inglês. Então é a mesma coisa, nessa linha de crescimento vai chegar um momento, você como líder, você não vai mais fiscalizar pessoas, você vai monitorar os dados. Agora, óbvio que dentro desse cenário você tem que respeitar a cultura da empresa. É meio complicado você estar em uma empresa, por exemplo, que tem um padrão ainda de, suponhamos, 10 anos atrás. Pensei agora, então deem o desconto, interpretem aí, mas para ficar mais prático, você trabalhar em uma empresa que tem uma mentalidade de 10 anos atrás, e não querendo dizer que é ruim ou boa, mas entenda, você há 10 anos atrás, uma empresa que tem uma mentalidade de 10 anos atrás, e você com o seu time querer implementar uma cultura moderna atual, totalmente descentralizada, totalmente autogerenciável e, por exemplo, totalmente remota. Isso obviamente vai colidir. Concorda comigo? Faz sentido? Imagine se ninguém da sua empresa trabalha remoto e você no seu time vai querer implementar que todo mundo trabalhe remoto. Obviamente, isso vai gerar um grande conflito. Concorda? Faz sentido? É muito lógico isso. Então, o que eu falo, as coisas que eu falo para você aqui, você tem que levar em consideração que algumas coisas você precisa implementar fazendo as adaptações de acordo com a cultura da sua empresa, da sua instituição. Mas o cerne da questão, os pontos mais importantes que eu trago, eles podem ser implementados em qualquer cultura. Agora, como a de hoje, você vai ter que notar que algumas vezes você vai precisar adaptar. Como, por exemplo, nesse caso, em que suponhamos que você trabalha numa empresa em que é estabelecido ali um horário fixo para o cafezinho, vamos supor. Que no seu departamento haja um intervalo para o cafezinho e é só aquele intervalo. Embora a lei estabeleça que para quem, por exemplo, trabalhe em determinado tipo de telemarketing, precisa ter alguns minutos de descanso a cada tantos minutos de trabalho. Então, eu não vou considerar esses aspectos jurídicos para não ficar uma coisa não prática, tá? Vamos desconsiderar esse aspecto jurídico e não vou me adentrar nisso. Então, se eu não abordar esses aspectos jurídicos, você já sabe que não, ele não abordou para não ficar uma coisa muito enfadonha, né? Nesse sentido de não misturar as coisas de liderança com a parte jurídica, porque aí já fica cansativo, compreende? Mas é o básico, a parte jurídica você tem que respeitar na sua empresa, lembrando que quando os colaboradores, quando um profissional entra na Justiça do Trabalho contra uma empresa, muitas vezes aquele profissional entrou não por causa da empresa, mas por causa de uma pessoa da empresa. E muitas vezes é contra um gestor, é contra um fiscal, enfim, alguém da gestão que não soube conciliar as coisas e acabou gerando uma relação conflituosa e ocorreu isso. Então, nunca esqueça isso. Então, levando em consideração a natureza da sua empresa, suponhamos que lá é estabelecido que você pode, só em determinados momentos, levantar e tomar um cafezinho. Então você, como gestor da sua empresa, obviamente você vai precisar adequar o seu time a essa realidade. Suponhamos que
tem uma norma lá, na cultura lá, que ele não pode realmente passar mais tempo do que isso. Então você vai precisar realmente observar e a cada momento a mais que ele for, que ele ou ela passar dali, isso vai soar em você, vai chegar em você como algo assim, muito, como é que eu posso dizer, muito incômodo, vai te incomodar bastante, porque se ele ou ela passar 3 minutos, para ti vai soar como 15 minutos. Se passarem 5, vai ser como 30. E aí vai. Agora, há casos em que a empresa ou a instituição permite que ele ou ela faça isso, mas coincide, olha, preste muita atenção nessa situação aqui. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Acontece às vezes olha o exemplo, você está em um local da sala e coincide de que, às vezes, um colaborador, uma colaboradora está na estação de trabalho dele ou dela e trabalhou ali várias horas seguidas e a partir de um determinado momento ele deu uma pausa. Vamos supor que lá eles implementem a técnica do Pomodoro. Para quem não sabe, a partir de tantos minutos de trabalho, passa ali a partir de 15 minutos de trabalho, passa 5 minutos sem estar executando aquele trabalho. Aí você, no computador, mesmo no computador, não precisa nem se levantar, você faz alguma coisa sua, alguma coisa pessoal e tal. Passou esses 5, volta e faz mais 15. Depois desses 15, descansa mais 5 e assim vai até ter um momento em que a pausa é maior. Então, suponhamos que aí no seu time você implemente a técnica Pomodoro. Então, olha só, nesses 5 minutos de descanso, um membro do seu time estava no WhatsApp ou em alguma rede social, estava em uma rede social e seja ela qual for, e você chega lá, passa lá nesse exato momento e vê a pessoa nas redes sociais. Então, você pensa logo, a pessoa tá nas redes sociais. E você se ausenta e vai fazer alguma outra coisa e tal. Na próxima pausa do Pomodoro, coincidentemente, não porque você quis fiscalizar, mas coincidentemente você passa lá, vai para algum lugar e é caminho, e aquela pessoa, na pausa dela, na segunda pausa dela, ela estava nas redes sociais novamente. E você diz, poxa vida, segunda vez. E você sai e vai resolver alguma coisa, e quando você volta, tá na outra pausa do Pomodoro, só que você passou 1 hora fora, vamos supor, e quando você voltou, ela está, ou ele está na pausa mais longa do Pomodoro. E você, com esses fatos, você conclui que, com certeza, aquele profissional, aquela colaboradora, não está produzindo porque passa o dia no WhatsApp, nas redes sociais, seja ela qual for, passa o dia nas redes sociais. Então, veja bem, eu não estou aqui na função de defensor de colaborador. Eu não estou aqui na função de defensor dos membros do time. Porque eu estou gestor, mas eu também estou colaborador. Eu sou gestor, eu tenho colaboradores, mas eu também sou colaborador de outros gestores. Então, eu não estou aqui para defender posição de quem tem um gestor, de quem está na posição de colaborador. O meu direcionamento aqui é para que você, gestor, entenda que esse é um desgaste desnecessário para você. E é um viés, né, um viés inconsciente que a gente já viu, um atalho mental, o cérebro da gente programado para que os recursos sejam economizados, para a gente não pensar muito, e não é criticando, isso é uma programação que o nosso cérebro realmente tem, tá? Então, a gente, para economizar recursos energéticos, recursos fisiológicos, o cérebro pega um atalho mental, cria um atalho mental para que a gente não pense muito. Então, qual é a dedução mais rápida? O atalho mais rápido? A conclusão é de que aquele colaborador, aquela colaboradora, como nas vezes que, coincidentemente, eu passei e ele ou ela estava nas redes sociais, então a dedução que eu faço por economia cerebral, e veja bem, não estou dizendo que a economia cerebral é de quem não gosta de pensar, não. O cérebro de todos nós, o meu, o seu, que está aí, ele tem uma programação de economizar recursos para pensar menos. Isso é da adaptabilidade humana. A gente traz desde os antepassados.
Por exemplo, você estava sentado numa pedra e via uma sombra, não dava para você olhar e imaginar e raciocinar, isso aqui é a sombra de uma árvore, ou é a sombra de um leão, ou a sombra de um pássaro. Se você pensasse isso, o leão já tinha lhe mastigado. Então, a gente tem esses atalhos mentais. Então, esses atalhos mentais fazem com que muitas vezes esses vieses cognitivos enganem a gente. Então, a gente tira a conclusão de que aquele colaborador passa o dia todo nas redes sociais. E o que é que acontece com muitos gestores? Eles, ao invés de... Preste muito bem atenção que isso acontece com muitos gestores. Ao invés do gestor verificar a produtividade daquela pessoa, ele vai ou ela vai monitorar o comportamento, vai criar esse atalho, vamos dizer, com base no que ela viu nesses momentos de coincidência, digamos assim. Então, viu aquilo, coincidiu e ela pega ou ele conclui, antes de monitorar a produtividade daquela pessoa, conclui que ele ou ela passa o dia nas redes sociais. Faz sentido para você isso? Um outro caso é de um colaborador que se ausenta muito das estações de trabalho e vai para o banheiro e passa muito tempo no banheiro. E o que eu quero lhe sugerir, se acontece isso com você, é que você monitore. Comece a monitorar realmente. Monitore no sentido de monitore o tempo. Monitore o tempo. Vá no relógio e calcule. Se isso está lhe incomodando, eu lhe direciono, eu entendo que faz mais sentido você primeiro confirmar se realmente a pessoa passa muito tempo no banheiro. E como é que você vai confirmar? Só olhando, só esperando? Claro que não. Porque o tempo, a percepção do tempo, ela não é cronológica. A percepção do tempo é lógica. Se você não olhar para o relógio, nesse caso a percepção do tempo que você vai ter vai ser de um tempo super elastecido, super alongado, prolongado. Por quê? Porque está lhe incomodando. Faz sentido? Por exemplo, hoje eu levei meu filho para vacinar e, como uma criança, acredito que nenhuma criança goste de ser vacinada. Eu sou um adulto, mas não gosto de me vacinar. Me vacino ou faço exame de sangue porque tem que fazer, tem que se vacinar, tem que fazer exame de sangue. Mas eu não gosto. Tem quem goste, se tem, eu não sei, eu não gosto. Então, meu filho também não gosta de fazer exame de sangue. E nós fomos, e o combinado foi que ele, com muito medo, eu disse, não, são poucos segundos. E ele, quantos segundos? Eu disse, aproximadamente uns 10 segundos. Uns 10 a 15 segundos. Na hora que a injeção entrou no braço dele, a agulha da seringa entrou, ele começou a perguntar, bora, conta. E eu contei lentamente. E quando terminou, ele disse, não passaram segundos, foi minutos ou talvez até horas. Eu disse, não, filha, porque quando a percepção do tempo, quando a gente está fazendo algo agradável, por exemplo, quando você está jogando joguinho eletrônico, você acha que passou 5 minutos, mas passaram 30 minutos. Isso é quando é uma coisa agradável. Quando é uma coisa desagradável, como essa da seringa, da agulha do exame de sangue, você acha que passaram 30 minutos, mas passaram só 20, 30 segundos. Entende? Então, essa percepção do tempo, a gente não tem como confiar só nos nossos sentidos, porque se for um momento agradável, ele vai ser rápido, o tempo vai ser curto, a percepção da gente vai ser que o tempo passou muito rápido, e se for algo desagradável, a percepção da gente com relação a esse tempo é de que demorou bastante. Então, nessa situação do banheiro, se você realmente não monitorar, para quem chegou aqui agora, veja bem, eu estou dizendo que vai monitorar o tempo que a pessoa passou no banheiro para o caso de o gestor, entender que realmente aquela pessoa está passando muito tempo. Então, para não se iludir com relação a isso, achar que a pessoa está muito tempo e realmente ela está curta, sugiro a esse gestor que conte no relógio para ele ter certeza que a pessoa está demorando tanto tempo. Então, suponhamos que está passando muito tempo, suponhamos que o seu colaborador esteja várias horas do dia nas redes sociais. Suponhamos que não foi só um atalho mental que você fez. Você já monitorou realmente e viu que o membro do seu time está muito tempo nas mídias sociais
ou outro, um na mídia social e o outro, por exemplo, no banheiro durante muito tempo. Como é que eu sugiro que a gente observe essas questões? E também vou levantar uma outra situação aqui. Um membro do time que produz bem, porém fala muito alto, fala gritando, às vezes o padrão de voz são decibéis bem acima do que do que é agradável aos nossos ouvidos. Então, ambas essas situações e nas outras duas, com relação a passar muito tempo nas mídias sociais e também passar muito tempo no banheiro, eu coloco nesse exemplo que esses profissionais, eles são bons profissionais, produzem bem, mas estão incomodando com relação a isso. Porque se não produzem bem, então a gente já nem parte para essa linha que a gente vai refletir agora. Então o básico é que eles estejam produzindo bem, porque é uma dor que realmente acontece para muitos gestores, um profissional que está produzindo bem, que produz bem, é um bom profissional, mas gera esse incômodo e o gestor fica em um dilema. Não quer perder aquele profissional, porque produz bem, é alguém essencial no time. Nós sabemos o quanto é difícil repor alguém que tem um nível profissional bacana. Então, é um profissional que produz bem, você não quer perder do time, mas também não quer que esse profissional continue fazendo o que está lhe incomodando, passando várias horas nas redes sociais, passando muito tempo no banheiro, gritando muito alto. Então vem comigo, vamos abordar uma situação. Aqui a gente vai precisar observar o seguinte, esse seguinte mapa, esses seguintes quadrantes. Observe bem. Nessa situação, você tem que entender que você não consegue controlar as pessoas. Eu não consigo controlar as pessoas, ninguém consegue controlar as pessoas. Isso parece, para alguns, um absurdo, e para outras pessoas parece muito óbvio. Mas, se para algumas pessoas é um absurdo, então, obviamente, isso não é óbvio. O que acontece é que as pessoas realmente investem muita energia, se desgastam bastante, crendo que podem controlar as pessoas. Como é um exemplo de controlar as pessoas nesse sentido? O gestor chega para o colaborador e dá um carão. O carão, ele tem o seguinte aspecto. Eu chamo esse carão de falso positivo. Falso positivo o resultado falso positivo do feedback, quando o feedback é um carão. Porque o que é que acontece? Esse carão, por que eu chamo de falso positivo? Porque esse carão vai funcionar no curto prazo. No curto prazo ele funciona, a pessoa vai deixar de fazer aquilo. Só que ele ou ela, a probabilidade maior é que repita aquilo. E você vai dar um outro carão. Relembre, eu estou falando de um profissional que você não quer perder do seu time. No caso que eu estou falando, é um profissional que você não quer perder do seu time. Então, você dá um carão, depois a pessoa repete novamente. Aí você vai dar um outro carão e o espaço de tempo entre uma incidência e outra vai ser cada vez menor. O que é que acontece? No meu método, eu defendo que isso gera um tipo de relação, um tipo de relacionamento equivocado em que a pessoa se acostuma com esse carão. É como se fosse uma relação, vou fazer uma relação aqui exagerada, caricata para você entender, é como se fosse uma relação de pai e filho. Você dá o carão e o filho já percebe que, poxa vida, eu levei um carão. Então, se eu vou tentar fazer, mas se da próxima vez eu não conseguir, eu vou levar outro carão. É um carão. Aí na outra vez, se eu não conseguir de novo, mesmo tentando, eu vou levar um carão. Então, o carão, ele é um falso positivo porque ele vai funcionar no curto prazo, mas ele não se sustenta. E gera e alimenta uma relação equivocada, como se fosse uma transferência. Vamos fazer aqui uma imagem como se fosse a transferência da psicanálise. Então, vai ter aí uma mudança de papéis que não é salutar. Eu já acompanhei gestores que realmente, inclusive, se acostumaram em dar carão.
tanto os gestores se acostumaram em dar carão, quanto os colaboradores se acostumaram em levar carão. Você pode até estar imaginando agora, poxa vida, isso não existe. Então, se você considera isso, comece a observar agora. Se você é alguém que gosta de dar carão, comece a observar a partir de agora se isso que eu disse faz sentido. Observe ao longo dos dias. A partir do momento que você começar a observar, a sua visão, a sua percepção vai começar a modificar. Lembra daquele exemplo que eu dei, que quando a gente não está procurando casa para alugar ou para vender, a gente não vê placa em lugar nenhum, mas quando a gente está interessado em comprar ou alugar uma casa, a gente vê placa de aluga e vende em todo lugar. É a mesma coisa, chamado sistema de ativação reticular. Então você vai começar a observar isso. Se não em você, se você não é alguém que costuma dar carão e os colaboradores reiteradamente repetem, então verifique outros gestores, avalie esse comportamento para ver se faz sentido o que eu falei. Então, dentro da minha experiência, dentro dos acompanhamentos que eu faço, faz para mim todo sentido e eu vou retificar, eu vou me pautar nessa linha de raciocínio. Então, isso gera uma relação equivocada, você vai conseguir no curto prazo, mas no médio e longo prazo, isso vai cada vez ficar mais complicado porque gerou uma relação. Novamente falando, fala no caso em que você quer esse membro no time. Se você não quer, aí fica menos desgastante porque você desliga o colaborador ou a colaboradora do time. Desliga. Quando não faz sentido um colaborador que tem essas características, já gerou essa relação e não produz bem e desagrega o time, obviamente não faz sentido você ter esse membro do time junto com você. Por quê? Tanto por isso, como porque ele ou ela vai incentivar o time, vai inspirar o time, vai servir de paradigma para o time poder fazer o que ele ou ela faz. Então, desengaja. E isso eu não estou falando aqui em contexto moral de forma alguma. Eu falo realmente a nível de neurociência. A gente tem os neurônios espelho, que eu já falei para vocês, a gente copia o comportamento dos outros. Então, um comportamento desse, ele é facilmente copiado. Inclusive, uma brilhante gestora, amiga minha, me disse uma vez, poxa vida, mas por que é tão fácil, então, eles copiarem um procedimento que não é legal? É muito mais fácil copiar um procedimento que não é legal e é difícil copiar um procedimento que é bacana. E eu disse, a minha resposta foi exatamente em razão dos atalhos mentais, porque por economia cerebral é menos complicado a gente se adequar a um comportamento daquele que não exige muita cognição, não exige muito esforço racional, né, cognitivo. É muito mais fácil fazer algo que, não, eu vou relaxar aqui e tal, entende? Fazer corpo mole. Por isso, por causa do recurso, da economia de recurso cerebral. Então, vamos lá. O colaborador é assim, não produz bem. Minha sugestão é desliga, porque não faz sentido, tanto porque não faz sentido, porque vai realmente contaminar, vamos usar a palavra contaminar, vai contaminar o time. E vai contaminar você também, porque inclusive você vai ficar estressado e o seu estresse vai gerar um mau relacionamento não só com esse colaborador ou essa colaboradora, mas com os outros membros do seu time. A sua relação com os membros do time também vai ficar afetada porque você vai estar estressado. Então imagina em casa, por exemplo, suponhamos que você homem ou mulher, e tem a sua família, você tem filhos, e vamos supor que você se estressa, vive em conflito com o parceiro ou a parceira. Então, veja bem que a partir de determinado momento, a sua relação com seus filhos vai ficar prejudicada. Obviamente, se você está estressado com outra pessoa, com seus filhos você não vai conseguir dar o afeto que você daria se você não tivesse estressado. Então, assim também com os outros agrupamentos humanos. Se você está estressado com alguém de um determinado grupo que você faz parte, o seu relacionamento com os demais, por estar afetado por esse estresse, não vai ter a mesma qualidade como se você estivesse em um grupo que não tem esse membro desagregador. Faz sentido? Então vamos lá. Ângela, boa noite, minha querida. Faz sentido, Ângela? O que fazer? Ângela está perguntando sobre o que fazer, quando você precisa mesmo do colaborador. Então vamos lá. Quando eu preciso do colaborador, a gente precisa se pautar no seguinte: levando
em consideração que a gente não controla o colaborador, a gente não controla as pessoas, a gente vai se lembrar do seguinte: vamos nos pautar nesse quadrado aqui e a gente vai se concentrar no seguinte: no que eu controlo, a gente vai se focar principalmente no que eu controlo. A gente vai dividir o que você controla, do que você influencia e do que você não controla. Isso aqui tem um nomezinho que a gente dá, mas eu não vou dar para não ficar aquela coisa, né, para ficar mais prático possível. Lembra só que eu fiz um gráfico. Anota esse gráfico. Anota esse gráfico. O nome disso aqui é locus de controle. Acabei dizendo que a minha língua não sossega. Então, é o famoso locus de controle. Você faz o seguinte: anota isso daqui. Anota. Depois, se não der para anotar agora, depois volta na live. Eu vou ver se eu boto a capa dessa live aqui. Eu vou ver se eu boto essa capa aqui para ficar mais fácil. Por que tem que anotar? É obrigado a anotar para aplicar? Não. Eu não aplico. Isso aqui faz anos que eu não anoto isso aqui, que eu não faço esse gráfico, porque já ficou no automático. Se você anotar e praticar, vai ficar no seu automático também. Por exemplo, você tem que sair para uma reunião super importante que você não pode perder. Um exemplo bem caricata para facilitar. Uma reunião que você não pode perder e tá chovendo e você, para sair da garagem da sua casa para o seu carro, suponhamos que tem um pedaço ali que é ao ar livre. E você esqueceu o guarda-chuva em algum lugar. Ou então você não está nem em casa, para dificultar mais um pouquinho. Você está em um lugar onde você precisa ir para o carro e você está sem guarda-chuva. E aquela reunião, ela é algo decisiva para você, para a sua vida naquele momento. Você tem duas opções ali. Ou você espera a chuva passar, ou você encara aquilo dali. Então, nesse momento, se você tiver isso já praticado, fica no automático. Algumas pessoas nem precisam disso aqui, obviamente. Você diz, eu preciso disso sempre? Não. Algumas pessoas já fazem realmente isso sem nunca nem ter visto isso. Mas não é o meu caso. E não é o caso também de muitas pessoas. Muitas pessoas ficam, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou esperar essa chuva passar. Aí fica em uma dicotomia, fica em uma dúvida tremenda. Espera a chuva passar ou vai pedir o guarda-chuva a alguém? Aí passa alguém e diz, eu acho que aquela ali vai me emprestar o guarda-chuva. Eu vou, aí olha para o céu, não, mas a chuva vai passar daqui a pouco, eu vou esperar mais um pouquinho. Aí espera, aí a chuva engrossa e assim fica nesse turbilhão aí de dúvida. Então, se você já tiver isso daqui já automático, e para as pessoas que não precisam disso, mas já tem isso, parece que embutido já na programação, a pessoa já diz, não, eu tenho que ir para essa reunião, eu não vou esperar a chuva, porque eu não controlo a chuva, e eu não controlo também a probabilidade de alguém passar aqui e me emprestar um guarda-chuva, então eu vou daqui para lá, vou me molhar um pouco, mas entro logo no carro e vou. Faz sentido? Então, muitas coisas na vida da gente, a gente precisa, depois que a gente pratica isso, a gente já elimina algumas coisas que vão desgastar energia na vida da gente. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, ou se você é desse jeito, mas tem pessoas que empancam, ficam ali estagnadas, paradas, porque existe um termozinho que é paralisia por análise. A pessoa analisa tanto, tantas possibilidades, que ela não consegue sair do lugar. E dentre essas possibilidades que ela analisa, existem umas que ela acredita que vai controlar, mas ela não controla. Ela não controla. Então, ela fica paralisada ali, querendo controlar, tendo dúvida se ela consegue controlar ou não. E quando a gente anota isso no papel e pratica, e a partir de determinado momento fica no automático, a gente já desvencilha. Isso aqui eu posso controlar. O que é que eu posso controlar? Nesse exemplo que a gente traz para hoje. Eu posso controlar a minha forma de agir com relação àquilo. Eu posso me estressar
muito, eu posso avaliar os contextos, eu posso, no caso, monitorar se realmente a pessoa passa muito tempo no banheiro ou nas mídias sociais, eu posso tentar de várias formas isso para chegar a uma conclusão. Eu posso, se eu tiver as técnicas para implementar, eu posso, ou então o que eu controlo, posso ir atrás de técnicas para implementar, e dentre essas técnicas que eu posso ir, que eu tenho esse controle em ir buscar essas técnicas, a gente vai aprender que não precisa, não é interessante que a gente se baseie em rótulos. Não em rótulos, mas em fatos. Um rótulo é quando a gente olha para a pessoa e tem um determinado... quer fazer um raio-x da pessoa logo no primeiro momento, isso é um rótulo. Nesse caso, quando há uma coincidência de 3 episódios como esse que eu citei, das mídias sociais, das redes sociais, você já rotular que a pessoa passa o dia todo nas mídias sociais, sem avaliar se a pessoa produziu, não vai nem atrás da produtividade, já diz logo, não, aquela pessoa não produziu. Então, novamente eu falo, não é para proteger o colaborador, é para lhe proteger, para você ter qualidade na sua liderança. Então, esse é um ponto do controle. Você consegue recursos internos, que é o que você realmente controla, é o que nós realmente controlamos. Por exemplo, tem gente que diz assim, não, eu controlo as coisas, eu controlo o meu computador. Eu controlo o meu computador. Alguém aqui acredita que controla o computador, o próprio computador? Sinto muito, mas você não controla o seu computador. Eu estou aqui digitando, mas se por alguma questão aí de sobrecarga de memória, por exemplo, eu estou usando um programa aqui para transferir, se o meu disco rígido aqui, o meu sistema de armazenamento do meu computador já está muito cheio, isso é verdade, e pode ser que sobrecarregue a memória dele nesse momento da transmissão e ele pare de transmitir. Então eu não tenho controle sobre ele. Ah, eu tenho controle sobre o meu carro que eu estou dirigindo. Veja bem, se dependendo da idade do seu carro, pode ser que mesmo você dirigindo, querendo controlar para algum lugar, pode ser que dê algum problema de vazamento de alguma coisa, enfim, uma correia dentada que quebre, entende? Então, a gente controla, o que a gente pode considerar que controla somos nós mesmos e entre aspas, obviamente, né? Obviamente, dependendo de como a gente estiver, nem a gente controla. Por isso que é interessante, primordial, que a gente, é fundamental que a gente tenha inteligência emocional. Então vem comigo. Superamos a fase do controle, então anota aí, pega esse quadrinho depois, faz um mapa para você e coloca. Está passando por uma determinada situação conflitante como essa, coloca lá. O que é que eu controlo? Escreve nas características desse fato, não é sobre outras coisas da vida, não, é sobre essa questão. Para cada situação que você está em conflito, você escreve uma, mas não baldeia. Para a situação A, você bota o que você controla com relação à situação A. Na situação B, também. Não vai misturar, não, porque senão é pior, não vai ficar paralisado por análise. Então, superamos o controle, vamos agora para influência. O que é que eu influencio? Como eu posso influenciar nessa situação? Quem eu posso influenciar nessa situação? Nesse caso dos membros do time que fazem o que a gente está abordando hoje aqui, de que forma você pode influenciar? De que forma? Eu estou perguntando para você. Me diga aí, Ângela, dá uma dica. De que forma você, Ângela, pode influenciar? De que forma, Luiz Carlos, você pode influenciar? Enquanto vocês escrevem aí, já vou dando as minhas sugestões. Você pode influenciar fazendo reuniões. Vamos dizer aí, se entraram agora aqui e viram nas outras lives também que eu falo de reunião. Ah, ele é fã de reunião. Eu não sou fã de reunião, mas eu acho elas fundamentais. Reunião que funciona, que é produtiva, aí eu sou fã, mas reunião que obviamente é improdutiva, eu não sou fã. Então, uma forma de influenciar, reuniões. Nas reuniões vocês avaliam essas questões, avalia como time, não avalia dando carão. Por que não dando carão? É para você ser considerado gente boa? Não é isso. Esse negócio de ser considerado gente boa é medo de rejeição. Isso é um prejuízo danado. Então não é para ser considerado bonzinho. Você não vai dar carão para o seu próprio benefício, para que você tenha uma relação sustentável com o seu time. Faz sentido? Então,
influencia, você vai verificar o que é que você influencia. Pode ser uma reunião de feedback, pode ser só você e a pessoa. Nesse momento você vai preparado, depois a gente vai trazer aqui nos tópicos de inteligência emocional como é que você pode, algumas dicas para você fazer isso de uma forma mais segura, ouvindo mais, a forma de ouvir, a forma de falar. Lembrando que hoje é meio que uma continuação da live de antes de ontem, de terça-feira, porque lá a gente falou sobre inspiração e influência, lembra? Então hoje a gente está focando mais no lance da influência, porque algumas pessoas me pediram para a gente focar mais no lance da influência, porque a gente se concentrou na de terça-feira passada, de antes de ontem, a gente se focou na inspiração. Então me pediram para a gente falar sobre influência e é isso que a gente está trazendo aqui em um contexto mais amplo e mais eficiente. Então, verifique o que é que você influencia. Quais são as pessoas que você pode influenciar? Por exemplo, você pode conversar com alguém que tem um acesso mais fácil àquele colaborador do que você, se você não tiver. Porque acontece isso. Às vezes tem gestor que não tem um acesso fácil a um colaborador, porque em algum momento a relação foi minada. E aqui eu não estou dizendo que foi culpa sua, gestor ou gestora. Por algum motivo, às vezes não se bateram e não houve ali uma técnica para que esse não ter se batido fosse superado, porque é um viés também, né? Um viés inconsciente, a gente olhar para a pessoa, rotular e dizer, não, isso aqui eu não vou com a cara e tal. Isso é um viés que a gente tem que eliminar, obviamente. Mas por algum motivo qualquer você não tem relação com um colaborador que está lhe causando um certo desconforto. Então você pode utilizar e não usar, tá? Há uma diferença grande entre utilizar e usar. Não é para usar as pessoas, é para utilizar. No sentido de que, se você tem um acesso àquela pessoa, você tentar que o seu relacionamento, o seu contato com aquela pessoa seja facilitada. E aqui você não está deixando de ser íntegro. Você está buscando um acesso àquela pessoa por meio de uma outra. E o fim disso é um fim nobre, porque você quer que o seu time esteja bem. Porque se o seu time estiver bem, você vai estar bem. Vai estar bem na fita. Concorda comigo? Faz sentido? Se o time está engajado e produzindo, obviamente o ecossistema ali vai estar bem interessante de se trabalhar e de se produzir. Então, uma das formas é essa. Como você pode influenciar e quem você pode influenciar, ou, inclusive, como você pode melhorar a sua influência. Muitas vezes ocorre de que quando você não consegue chegar até aquela pessoa e você pretende ou descobriu que você pode influenciar positivamente, influenciar no sentido positivo, no sentido do que a gente está trazendo hoje, tá? Você pode ter acesso a uma pessoa para que essa pessoa faça como se fosse uma ponte para aquela outra, você acaba tendo um outro ganho, que é a melhora no relacionamento com essa pessoa que você precisou do acesso, utilizou do acesso. E é mais uma pessoa que você melhora o relacionamento. Faz sentido? Já falei com o colaborador várias vezes, já conversei muito. Não sei se você chegou no momento em que eu abordei essa questão que, se não houver as técnicas específicas para isso, realmente vai virar uma relação. Vai virar uma relação, como eu até utilizei aqui uma coisa mais caricata, vai virar uma relação como se fosse pai e mãe, ou mãe e filho, mãe e filha. E eu já vi isso várias vezes e parece, na minha visão, no meu monitoramento, isso fica muito parecido com uma troca de relação, assim, uma mudança de relação. Muito parecida com aquela história da transferência na psicanálise, né? Não vamos abordar isso, mas para ficar mais prático, a pessoa confunde, fica ali como se fosse adotada por uma mãe ou por um pai, levando carão, e aquilo gera um tipo de afeto. Às vezes gera um tipo de afeto. Às vezes a pessoa gosta de levar esse carão, mas gosta de levar o carão não é no sentido do carão, porque ninguém gosta de levar carão, né? Faz sentido? Eu acredito que no padrão normal de temperatura e pressão, ninguém gosta de levar carão. Mas a pessoa
cria um afeto não pelo carão, mas pela pessoa que está dando carão. Tipo, essa pessoa se preocupa comigo. Essa pessoa está dando carão porque ela quer ver o meu bem, ela quer ver o meu crescimento. E acontece às vezes de a pessoa se habituar nesse comportamento porque ela tem um ganho secundário com isso. E o ganho secundário com isso, às vezes, é essa relação que ela entende, que ela interpreta como afetuosa. Faz sentido? E aí, se você tem como um colaborador nesse cenário alguém que ainda por cima tem carência afetiva, aí o cenário, meu amigo, minha amiga, o cenário está realmente aí propício para essa confusão nessa relação. Faz sentido? Então, se faz sentido, coloca aí, faz sentido, levanta a mãozinha, faz sentido. Então agora a gente vai para a parte que é onde muitas pessoas realmente se estressam, desgastam-se demais, que é na parte do não controla, o conhecido controle externo. Ora, se eu não controlo, para que eu vou desgastar? Para que eu vou desperdiçar as minhas energias? Veja bem, não é um investimento de energia, é um desperdício de energia. Quando você investe a sua energia em algo que você não controla, não é um investimento, é um desperdício. É um prejuízo de energia desnecessariamente. E o pior é que é um prejuízo que você retroalimenta, porque você investe energia naquilo, não vai funcionar, obviamente, mas você acredita que vai funcionar e continua investindo energia. E essa energia, porque não vai funcionar, lhe gera o quê? Uma palavrinha que começa com F, R e U. Escreve aí. Vai lhe gerar frustração. Essa frustração, ela não vai fazer essas pessoas que acreditam que controlam, ela não vai fazer essa pessoa parar. A frustração vai ser somada ao desgaste de energia. Essas tentativas vão continuar, a pessoa vai ficar cada vez mais frustrada, vai ficar, obviamente, cada vez mais estressada, às vezes a pessoa fica até rancorosa, e isso, obviamente, reflete no ecossistema onde ela está. Então, às vezes a pessoa fica realmente estereotipada, fica considerada pelas pessoas uma figura que é carrancuda, entende? Então, o que eu falo não é que eu queira lhe deixar preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, não. Mas é que você ser considerado uma pessoa carrancuda, obviamente, naturalmente, não vai fazer com que você não tenha a mesma qualidade de relacionamento que você teria se você não tivesse essa imagem de pessoa carrancuda. Faz sentido? Então, parece muito óbvio, eu sei que parece muito óbvio, mas, por incrível que pareça, não é. E eu quero que você se observe, faça um deverzinho de casa, se observe se você é uma pessoa que tenta controlar, que você faz o seguinte, para ficar mais fácil, coloca aqui nesse campozinho aqui do não controla, coloca coisas que você acredita que você não controla. Começa a pensar. Uma das formas de pensar é, poxa vida, isso aqui eu já tentei várias vezes e eu não consegui. Será que isso daqui se enquadra no campo não controla? Gente, esse exercício para você é fundamental. Eu digo para você porque eu já fiz isso muito, hoje já é no automático. Mas para você que não fez, se for o caso de você não ter feito, isso é fundamental. Você precisa fazer isso. A verdade é essa, você precisa. Você ainda não sabe que precisa, mas você precisa. Então, anota aí, depois você volta, eu vou tentar botar na capa, faz esse exercício e você vai ver que provavelmente algumas coisas que você está tentando modificar, elas estão nessa zona que está fora do seu controle. Vou dar um exemplo, mais um exemplo típico aqui, caricata. Hoje a gente está em um momento onde os profissionais estão aderindo a uma coisa chamada quit quieting. O que é o quit quieting? É um comportamento onde o profissional ele faz exclusivamente o que foi combinado. Ele não faz nada menos e nada mais. Esse comportamento
Existem algumas coisas comportamentais que elas funcionam como se fosse uma epidemia. Como assim, Rômulo? É porque não existe um vírus, não existe uma bactéria nesse sentido, mas esse comportamento, mesmo que as pessoas não se conheçam, elas aderem a esse comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui numa história que aconteceu comigo há um tempo, que foi o seguinte. O primeiro livro de psicanálise que eu li, um livro introdutório de psicanálise, a autora trazia a seguinte reflexão: como é que pode a depressão, que não é um vírus, não é transmitida por vírus, não é transmitida por bactéria, não é transmitida por saliva, por secreção, nada, como é que a depressão se espalha de uma forma que parece uma epidemia? Essa foi a reflexão. Então, olha que interessante. Esse comportamento, quit quieting, tem gente que nem ouviu falar em quit quieting. Tem gente que nem ouviu falar que os profissionais hoje, a tendência de muitos profissionais é fazer exclusivamente o combinado. Nem ouviram falar, mas estão fazendo isso. Então, isso a gente não controla. Eu não posso controlar que um membro do meu time adira ao quit quieting, mas tem algo que eu posso fazer. Eu posso influenciar. Eu posso influenciar de tal forma que eu deixe claro que o profissional que faz isso, ele, no médio prazo, ele está prejudicando a própria saúde dele, a própria saúde mental, porque a pessoa vai estagnar, ela não vai tentar se superar. E quando a gente não tenta se superar, a gente meio que está desmotivado. E a não motivação, ela pode trazer alguns prejuízos de ordem de saúde mental, que a gente não vai abordar hoje para não alongar, que a gente já está no nosso tempo aqui. Então, veja bem isso, avalie o locus de controle, avalie os campos onde você controla, o que você controla em determinado aspecto, em determinada situação que você está precisando ressignificar, vê o que você influencia e vê o que você não controla. Então, nessa situação do colaborador, controle você, para você ter recursos para implementar o que eu estou te falando, para você ter, agir de forma mais racional, monitorar, se livrar desses vieses. O que você influencia no campo da influência? Por exemplo, o que você pode fazer para influenciar aquele colaborador, influenciar no bom sentido? É através de reunião? É através de feedback? É através de uma conversa informal? É através de um outro membro do time? Isso você pode influenciar. Avalia, escreve no papel o que é que você pode fazer. O que é que você não controla? O que é que nessa situação você não controla? Bota aí, escreve, vai escrevendo, vai, mesmo que depois você vá riscando, vai escrevendo, por exemplo, eu não controlo que ele ou ela tá com dor de barriga várias vezes ao dia. Vai colocando. Eu não controlo que na hora que eu tô, que ele ou ela entra, aparece alguém para me chamar, para conversar, ou então atender algum telefone, ou então o meu gestor me chama. Vai escrevendo, depois você vai riscando, mas é importante que você faça esse treinamento, essa atividade. E você vai ver que não é coisa do outro mundo, mas precisa implementar. Papel e caneta são sempre bem-vindos, eu utilizo, vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu sou fã da tecnologia, mas eu tenho papel aqui, caderno aqui fica sempre do meu lado, com uma caneta para quando as ideias vêm, eu vou lá e anoto. Tem uns cartõezinhos aqui também com as atividades, com as tarefas da semana que eu faço, outras que são ideias aqui que eu não posso deixar de esquecer, eu sempre revisito, tá aqui, não vou mostrar porque visualmente não tá tão bem, e por mais que eu queira fugir do perfeccionismo, eu ainda aprecio muito uma coisa estética. Então, é isso para hoje. Desejo a todas e a todos um excelente final de semana que já se avizinha. Implementem, fiquem em paz, muita saúde a todas e a todos, e muito obrigado pela companhia, e até terça-feira, próxima terça-feira, às 19 horas. Um grande abraço.